Bom dia, meus queridos irmãos. Que o Mestre Divino esteja com todos nós nesta manhã gloriosa, em que estamos sendo convidados a refletir nas lições grandiosas que Allan Kardec compilou para trazer para todos nós, para que tenhamos uma vida melhor. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 22º. Não separeis o que Deus ajuntou, a insolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes aquele que criou-me desde o princípio? Os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículo 3-9. Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam, segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em toda época o que é legítimo num país em dada época é o adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união do sexo, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei imutável, com todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é a satisfação do coração, e sim
dado o orgulho da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muitos felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam. Podem suprir a lei do amor se essa não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmo os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciando como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraças, que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus a lei do amor. Ao dizer Deus, não separeis senão uma só carne, é quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Queridos amigos, nós vamos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que o nosso querido Mestre ilumine os nossos pensamentos, clareando os nossos sentimentos para essa realidade que o Evangelho vem nos mostrar. Pai amantíssimo Senhor de nossas vidas, que nesta hora sublime do Evangelho estejamos unidos numa só vibração, procurando ampliar o nosso olhar de entendimento com as reflexões que vêm para orientar a nossa existência e a nossa evolução. Dai-nos, pois, Senhor, o amparo, a lucidez, pedindo a Jesus que ampare a família, os lares, muitas vezes em grande desarmonia, sem compreender a finalidade útil de suas uniões. Que Deus nos abençoe, nos guarde e ampare hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa lição para nós é bastante reflexiva, a indissolubilidade do casamento. O que é indissolubilidade? Nós sabemos que, pelo Livro dos Espíritos, na pergunta 695, que o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Mas essa união, para ter a indissolubilidade do casamento, ela precisa se sustentar às leis divinas, que é dado a um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Ora, Mateus narra aqui que Jesus nos mostra de uma forma muito clara que o que está escrito na Gênese, que Deus criou o macho e a fêmea. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. E aí ele conclui para nós, não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Essa união é a união do Espírito, que antecede a nossa reencarnação. Quando assumimos um compromisso de estarmos juntos em espíritos para multiplicar as espécies divinas, junto àqueles espíritos que serão os nossos filhos, e nesse momento do planejamento reencarnatório, nós vamos ver que nós estamos cumprindo com uma lei que é a lei do amor, não a lei dos homens. E nós sabemos que quando aqui o evangelho que Mateus narra, que o homem deveria deixar a sua família, a mãe
para ligar o homem deixaria a sua família, a sua mãe para ligar a uma mulher, é porque nós temos uma família que foi a que nós nascemos, constituída de amor, de fidelidade, de reconhecimento, de gratidão, para buscarmos constituir outra família, que é, acaba refletindo a semelhança da família original. Mas é preciso que a gente reflita nisso aqui. Não separeis o que Deus ajuntou. É, também podemos interpretar como não perturbeis o que Deus harmonizou. Hoje, nós temos visto tantas desuniões, tantas separações, esquecendo que aquilo que foi escolhido, resolvido antes da reencarnação, é uma questão que se sustenta numa lei que é imutável. Muitas vezes nós aqui estamos encarnados, mas presos às questões do mundo, ao nosso orgulho, às nossas vaidades, e não conseguimos ainda nos respeitarmos. Quando as dificuldades surgem, nós devíamos unir, porque nossa união se faz não pela carne, mesmo que aqui nos diz, e não farão os dois senão uma só carne, isso quer representar que nós, o marido e a mulher, transforma todo esse amor na, na criação de um novo ser, ou na recepção de um novo ser, que é a reencarnação de nossos filhos. Então, nós vamos ver também que aqui ele faz uma alocução sobre a questão do adultério. E foi por causa da vossa dureza de vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Não foi assim porque nós não éramos submetidos às leis dos homens, mas à lei que rege a nossa evolução. Hoje, nós estamos vendo com as coisas do mundo, as ilusões, muitos maridos, muitas esposas têm largado o compromisso do lar em busca de outros companheiros, esquecendo que essas leis que nós achamos que podemos viver, que é a lei do divórcio, essa lei, ela muda. E o casamento, por ser de ordem divina, é a união do sexo, isso que é indissolubilidade, porque nós, ao unirmos o sexo para termos um relacionamento digno na expectativa de recebermos os filhos de Deus, nós não podemos menosprezar esses momentos sublimes em que nós estamos nos responsabilizando com a multiplicação da espécie divina. E hoje, pela modernidade das questões e o homem vivendo a moral social, ele olha muito mais para a lei dos homens. E essas leis mudam. Existem países que o casamento civil, regido pela lei civil, é a que comanda a nossa vida. Já outros, não. Então, nós temos a lei civil que ampara a família. É um regime que vai nos trazer um regime de, de segurança, porque desde a lei de Moisés, se um separa, o homem teria que dar um dote para a sua esposa. Então, não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. E muitas vezes o que perturba o nosso casamento são as nossas ilusões, nossa vaidade, nosso orgulho, nós não sabemos mais respeitarmos uns aos outros como nós devíamos, né? Com respeito, com paciência, com tolerância, porque nós passamos a reconhecer que nós vivemos num ambiente familiar com múltiplas personalidades. Então, quando nós abandonamos, nós estamos abandonando aquilo que nosso coração não deveria abandonar. E muitas vezes nós vamos em troca da beleza,
daquilo que é dos nossos interesses materiais. Isso tem trazido para todos nós grandes dificuldades. Na atualidade terrestre, nós estamos vendo uma esmagadora porcentagem do homem em relação a esse serviço, né, de reparação. E nós precisamos entender que essas reparações diante da lei, e que causa tantas vezes dores, é justamente o desrespeito que nós tivemos por aqueles momentos em que nós fomos comungados ou consagrados para vivermos na união do sexo a parte da lei divina e não da lei dos homens, né? E essa lei divina, ela é imutável, como todas as leis de Deus, e ela se apoia na lei do amor. Então, às vezes, comumente ouvimos falar, o casamento tem suas crises. A crise é da ausência da compreensão da fraternidade, do respeito que devemos pelo outro e modificar o nosso olhar para aquilo que é real, que nós temos compromissos com nossos filhos, com a nossa família. E aí é que Jesus vai nos não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. E essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável, que é a lei de Deus e não segundo a lei mutável dos homens, que tudo pode. E nós ainda temos outro agravante, quando nós reconhecemos que todos nós teremos que responder pelos nossos atos. E especialmente, muitas vezes, por ignorarmos essa situação, nós desfrutamos de momentos de muita dor, justamente por não compreender as nossas diferenças. O Pai criou os seres e reuniu-os, criou igualmente em situações e coisas, justamente para ajustar o bem comum. Então, quem desarmoniza com a lei divina, ele vai ter que preparar para que ele possa recompô-la. E muitas vezes a gente vê que a gente lesa a Deus, e justamente porque nós nos aprisionamos às questões pessoais. Nós temos hoje muitas uniões em provas desses casamentos, dessas uniões, que nós queríamos uma união feliz e acabamos perdendo. Então, nós precisamos ver que muitos espíritos hoje que estão na condição de filhos doentes, que muitas vezes desfalecem nos nossos braços, por tantas situações, são os espíritos que nós deixamos de amar, deixamos de estarmos juntos. E quem é a companheira? Muitas vezes nós trazemos essa companheira de uma forma bastante difícil, intransigente, às vezes meio obsediada, e justamente essa obsessão às vezes é pelo ciúme, mas nós precisamos sempre lembrar que todos nós estamos diante de um compromisso assumido. E o Emmanuel nos traz uma frase no livro da Esperança, Uniões de Prova, ele diz assim: a companheira intransigente e obsediada a envolver-te em farmas magnéticas do ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaístes, com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas nas quais plantaste o espinheiral do despotismo, do orgulho, hoje contigo para lhe renoves o sentimento, para que lhes renove o sentimento ao preço da bondade e perdão sem limites. É por isso, irmãos, que Jesus nos deixa a grande lição: ai daquele que pratica o escândalo, porque aquele que pratica o escândalo está sendo um infrator diante das leis de Deus. Nós precisamos entender que as nossas uniões devem se apoiar na ligação da responsabilidade recíproca. Quando nós nos entregamos a uma comunhão sexual com respeito, com dignidade,
o ser humano se entrega ao outro ser, e nós vamos ver que nós acabamos sentindo dentro de nós os vínculos da afinidade, os vínculos do amor, que são inelutável. E na Terra, nós precisamos ver quais são as nossas ligações afetivas, a fim de que nós possamos crescer, transformar todas essas oportunidades na ampliação das potencialidades do nosso espírito. E isto é a base da nossa criatividade, do nosso pensamento, do nosso bem viver. Então, nós temos percebido que muitos homens têm vivido apenas da sua genitalidade e muitos vivendo em situações muito difíceis. Então, a família, mesmo que aparentemente pode estar juntas, mas muitas vezes a família está descasada justamente porque o amor perdeu na sua essência. E não é dizer eu te amo que isso é um amor. O amor é a construção efetiva das nossas relações dentro da base do respeito. Agradecemos a Jesus, pedimos ao Mestre que na hora do passe possamos refletir nos nossos relacionamentos, como nós temos relacionado, convivendo com as dificuldades, tanto os pais quanto os filhos. Sejamos fortes e busquemos no Evangelho Jesus o roteiro para todos nós. Que o passe nos sustente, que o passe nos agasalhe. Pedimos a Jesus que fluidifique a nossa água, fortalecendo o nosso ambiente espiritual. Que possamos, Jesus, estabelecer os vínculos verdadeiros com estes irmãos fraternos que caminham conosco. Obrigado, Jesus, que a doce paz nos sustente hoje e sempre. Amigos, queridos irmãos, nessa segunda-feira do primeiro dia do mês, que repensemos os nossos atos e tenhamos uma semana de trabalho íntimo, de rever as nossas situações no campo dos nossos sentimentos. O abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.